O homem decaído peca, assim violando um ou outro mandamento. Mas suas revoltas podem ir além e chegar até o ódio, mais ou menos inconfessado, à própria ordem moral em seu conjunto. Esse ódio revolucionário por essência pode gerar erros doutrinários e até levar à profissão consciente e explícita de princípios contrários à lei moral e à doutrina revelada enquanto tais, o que constitui um pecado contra o Espírito Santo. Quando esse ódio começou a dirigir as tendências mais profundas da história do Ocidente, teve início a Revolução. A Revolução tende não só a passar sob silêncio a raiz de pecado da qual brotou, mas a negar a própria noção do pecado, negação radical que inclui tanto a culpa original quanto a atual, e se efetua principalmente por sistemas filosóficos ou jurídicos que negam a validade e a existência de qualquer lei moral, ou dão a esta os fundamentos vãos e ridículos do laicismo. Pelos 1000 processos de propaganda que criam nas multidões um estado de alma em que, sem se afirmar diretamente que a moral não existe, se faz abstração dela. E toda a veneração devida à virtude é tributada a ídolos como o ouro, o trabalho, a eficiência, o êxito, a segurança, a saúde, a beleza física, a força muscular, o gozo dos sentidos, etc. É a própria noção de pecado, a distinção mesmo entre o bem e o mal, que a revolução vai destruindo no homem contemporâneo. Ipso facto, vai ela negando a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sem o pecado, se torna incompreensível e perde qualquer relação lógica com a história e a vida. De qualquer maneira, depositando toda a sua confiança no indivíduo, considerado isoladamente, nas massas ou no Estado, é no homem que a revolução confia. Autossuficiente pela ciência e pela técnica, pode ele resolver todos os seus problemas, eliminar a dor, a pobreza, a ignorância, a insegurança, enfim, tudo aquilo a que chamamos efeito do pecado original ou atual. Um mundo em cujo seio as pátrias unificadas numa república universal não sejam senão denominações geográficas, um mundo sem desigualdades sociais nem econômicas, dirigido pela ciência e pela técnica, pela propaganda e pela psicologia, para realizar sem o sobrenatural a felicidade definitiva do homem. Eis a utopia para a qual a revolução nos vai encaminhando. Nesse mundo, a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo nada tem a fazer, pois o homem terá superado o mal pela ciência e terá transformado a terra em um céu, tecnicamente delicioso, e pelo prolongamento indefinido da vida, esperará vencer um dia a morte. Se tal é a revolução, a contra-revolução é, no sentido literal da palavra, despido das conexões ilegítimas e mais ou menos demagógicas que a elas se juntaram na linguagem corrente, uma reação, isto é, uma ação que é dirigida contra a outra ação. Ela está para a revolução, como por exemplo a contra-reforma está para a pseudo-reforma. E desse caráter de reação, vem a contra-revolução, sua nobreza e sua importância. Com efeito, se é a revolução que nos vai matando, nada é mais indispensável do que uma reação que vise esmagá-la. Ser infenso, em princípio, a uma reação contra-revolucionária é o mesmo que querer entregar o mundo ao domínio da revolução. A contra-revolução, assim vista, não é, nem pode ser, um movimento nas nuvens, que combata fantasmas. Ela tem de ser a contra-revolução do século atual, feita a contra-revolução como hoje, em concreto, esta existe, e pois contra as paixões revolucionárias, como hoje crepitam, contra as ideias revolucionárias como hoje se formulam, os ambientes revolucionários como hoje se apresentam, a arte e a cultura revolucionárias como hoje são, as correntes e os homens que, em qualquer nível, são atualmente os autores mais ativos da revolução. Se a revolução é a desordem, a contra-revolução é a restauração da ordem. E por ordem, entendemos a paz de Cristo no reino de Cristo, ou seja, a civilização cristã, austera e hierárquica, fundamentalmente sacral, anti-igualitária e antiliberal.